Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Jamile, esse é o Rotina Livros e vamos começar um desafio durante essa semana, que é trocando o tempo de tela por tempo de leitura e estudo, tá? Não vai ser só leitura, também tempo de estudo, até porque se eu ler essa quantidade de tempo que eu usei o celular na semana passada, eu talvez nem consiga estudar porque é muito tempo. Vamos lá, esse é um desafio que eu já vi várias vezes no YouTube e várias pessoas fazem, tá? Tem um vídeo específico que eu vi de uma menina que ela faz trocando por tempo de estudo e leitura e eu achei genial, porque eu sempre achei que trocar por tempo de leitura só ia ser muito tempo. Então vou deixar o vídeo dela aqui pra vocês na descrição, pra vocês assistirem. E eu decidi fazer esse desafio essa semana, nem era planejado, tá? Mas eu decidi fazer isso porque semana passada eu usei muito o celular. E isso me causou um sentimento de vazio muito grande na semana passada. Eu não sei se foi o sentimento de vazio que me fez usar muito o celular, ou se foi usar muito o celular que causou o sentimento de vazio, ou se foi um ciclo vicioso. Mas foi algo que me incomodou na semana passada e eu pensei em uma forma de fazer, de reduzir esse tempo essa semana de uma forma leve e divertida. E eu acho que gravar esse vídeo é uma forma de fazer isso. Então hoje é segunda-feira, agora são 10h30 da manhã. Eu já fui pra academia, então eu vou só, depois de gravar esse take com vocês, tomar um banho e me sentar ali pra começar a estudar. E é isso, essa semana eu vou começar a estudar para o novo concurso que eu vou me preparar, porque passou a prova que eu fiz, né? Domingo, há 2 domingos, não, sem ser esse domingo ontem, domingo anterior, eu fiz a prova que eu tava me preparando, né? E aí essa semana que passou eu meio que estudei alguns conteúdos neutros que caem em qualquer concurso, tipo português. E aí essa semana eu vou começar literalmente os conteúdos novos. Vou ter que estudar algumas coisas de direito que eu nunca estudei na vida. Eu confesso que eu tô meio apreensiva com isso, porque não é uma disciplina que eu me saio bem, sabe? Eu tenho que estudar muito pra conseguir absorver alguma coisa. Mas vamos ver como é que essa semana vai sair, né? E fora isso de estudo que eu tô falando pra vocês, eu estou lendo 2 livros. O primeiro livro é Filhos de Sangue e Osso, da Tomi Adeyemi. Esse livro tá sendo uma LC que eu tô fazendo com uma amiga e ao mesmo tempo é a LC da Enevoada, né, a Milena. E eu já tô então em 75% do livro, porque estamos entrando na última semana da LC, a LC durou o mês de março inteiro. Então eu basicamente vou finalizar esse livro essa semana, mas eu posso falar um pouco dele pra vocês. E o outro livro que eu quero ler basicamente inteiro essa semana é Anjos e Demônios. É uma releitura, tá? Esse livro é do Dan Brown e eu já li ele durante a minha adolescência e eu estou relendo. É um dos livros que eu botei na meta do ano para reler. E eu já comecei ele, mas eu tô bem no comecinho, tá? Eu tô na página 57 e o livro tem suas 400 e alguma coisa, então eu acho que esse livro aqui acaba que vai ser mais presente no vlog. O mais importante que eu já ia esquecer de falar pra vocês, meu tempo de leitura da segunda-feira da semana passada. Eu vou fazer assim, tá? Tipo assim, hoje é segunda-feira, eu vou tentar ler a quantidade de horas que eu usei o celular na segunda-feira passada. Na segunda-feira passada, eu usei o celular por 4 horas e 2 minutos. E é só, tipo, realmente pra começar aquecendo. 4 horas pode ser pouco pra algumas pessoas, pode ser muito pra outras pessoas. Eu acho muito tu passar 4 horas do teu dia usando o celular. E foi o dia da semana passada que eu menos usei, tá? Oi, gente, estamos na terça-feira. Acabei de acordar, só tomei café mesmo. São 7h40 da manhã. E aí eu vou fazer os updates com vocês. Ontem eu tinha que ler 4 horas, ler e estudar, né? 4 horas e 2 minutos.
E eu fiz isso por 4 horas e 6 minutos. Eu estudei mais ou menos por 2 horas e 12 minutos. Que significa que eu li por 1 hora e 54 minutos. Ontem eu comecei a estudar Direito Administrativo. Até agora tá tranquilo. É mais fácil do que eu imaginava, porque são algumas coisas que eu já vi aqui e ali em outras disciplinas. Mas eu confesso que eu ainda tô com medo das outras matérias de direito que eu vou ter que estudar. Em relação à leitura, eu li 3 capítulos de Filhos de Sangue e Osso. Eu tô tentando ler uns 3 capítulos por dia pra acabar lá domingo, mais ou menos, que é quando acaba a LC. E tô gostando, tá numa parte com bastante ação. E eu li umas 55 páginas, 50, 60 páginas de Anjos e Demônios. E eu vou fazer um breve comentário que eu gosto muito de uma coisa, assim, no estilo de escrita do Dan Brown. Não dá pra negar que o Dan Brown é um produto do seu tempo e do seu meio. Então, assim, os livros, eles, pelo menos os antigos, né, eu não sei como é que vai ser o novo que vai lançar, eles quase não têm representatividade. Basicamente, o nosso protagonista é aquele cara de meia-idade padrão, branco, enfim. Em relação a conteúdo, assim, realmente de fatos históricos, conteúdo real, esses livros são muito ricos, porque ele mistura a ficção dele, que ele cria, né, com fatos históricos reais, fatos científicos reais. Então, isso torna o livro extremamente interessante. E ele sempre mistura também temas que são temas que você não imaginaria que dava para conectar, mas conecta. Por exemplo, aqui em Anjos e Demônios ele vai tratar de igreja, no caso Vaticano. Então, assim, se você gostou de Conclave, quer ler alguma coisa que passa essa vibe de tretas dentro do Vaticano, esse livro tem. Ele vai tratar dos Illuminati, então vai falar um pouco de quem eram os Illuminati, será que eles ainda existem, enfim, e vai falar toda a base histórica dos Illuminati, porque na verdade os Illuminati, eles começaram como cientistas que eram perseguidos pela igreja e se juntaram meio que nessa seita, mas era mais algo para poder compartilhar, sabe, essa coisa científica, se esconder da igreja, senão a igreja matava eles, enfim. E, junto com tudo isso, ele vai falar também de antimatéria. Então, assim, tem coisa de física moderna aqui que, até certo ponto, ele é verdade, sabe? Tem coisas aqui que são ficção em relação à antimatéria, mas tem coisas que são realidade. E eu tava pesquisando aqui, eu pedi pro ChatGPT fazer pra mim. ChatGPT não, eu uso o DeepSeek, né? Mas todo mundo sabe quando eu falo ChatGPT que é uma inteligência artificial. Porque eu leio esses livros do Dan Brown, pesquisando aqui que referências que ele fala são verdade e que referências são ficção, porque ele fala tudo com tanta propriedade que algumas coisas a gente não sabe se ele tá inventando ou se ele tá realmente usando um fato histórico. E aí eu pedi pro DeepSeek fazer uma lista para mim das principais descobertas em relação à antimatéria, né? Que é um tipo de matéria. O nosso mundo, o nosso universo, ele é formado por 2 tipos de matéria, a matéria normal e a antimatéria. Essas 2 matérias foram criadas ali no Big Bang, só que até hoje os cientistas não entendem porque tem muito mais matéria, tudo que a gente vê, tudo que a gente toca é matéria, e tem muito menos antimatéria, sendo que teoricamente foram criadas na mesma quantidade. E a antimatéria e a matéria, quando estão juntas, elas se aniquilam. Então, se o Big Bang tivesse criado na mesma quantidade matéria e antimatéria, teria criado o universo e ao mesmo tempo o universo teria se aniquilado, sabe? Porque as duas juntas na mesma quantidade se aniquilam. Só que como acabou que essa antimatéria toda sumiu, grande parte da antimatéria sumiu, os cientistas não sabem o que aconteceu, a matéria ficou e aí criou tudo que a gente conhece. Expliquei de uma forma, assim, extremamente leiga, tá, gente? Mas enfim. E aí, tudo que ele fala aqui de antimatéria é verdade. Até 1995. Em 1995, os primeiros átomos de antihidrogênio, então seria a molécula de hidrogênio, só que feita de antimatéria,
foi produzido. Foi a primeira vez que produziram, porque tinham produzido antes algumas partículas, mas um átomo completo, a primeira vez que foi produzido foi em 1995, lá no CERN, que é o acelerador de partículas, o maior do mundo, né? E esse livro, ele começa se passando no CERN. E esse livro é dos anos 2000. Então, ele realmente se inspirou nessa última descoberta científica de 1995 para criar esse livro aqui. Só que o que acontece? Até hoje, nós não conseguimos armazenar essa antimatéria de forma efetiva durante longos períodos para estudar ela. Então, esse é um desafio que até hoje a gente tem dificuldade de fazer. E aí entra a ficção desse livro, porque eles acharam uma forma de armazenar essa antimatéria e estudar ela. Só que aí, esses cientistas, eles armazenam essa antimatéria em grandes quantidades para estudar ela, e algo acontece aqui que alguém que supostamente está relacionado aos Illuminati rouba. E para onde vão levar essa antimatéria? É extremamente explosiva? Pro Vaticano. Pá, muito bom, né? Só que é isso, você tem que ler. Quando eu lia adolescente, esses livros do Dan Brown, eu era muito crédula. Então, tipo assim, eu acreditava em tudo que ele falava. E eu acho que hoje em dia, com a maturidade, eu já fico com um olhar muito crítico em cima do livro, porque, querendo ou não, é um livro dos anos 2000. Tem coisa aqui que ele fala, isso aqui vai ser a tecnologia do futuro. Sendo que a gente já está no futuro agora, porque a gente está em 2025, então se passaram 25 anos de quando se passava esse livro. E a gente já sabe, então, que, teoricamente, essas coisas que ele fala que são tecnologia do futuro, não são tanto assim, porque até hoje não funcionou, sabe? Mas, enfim, tem muita coisa interessante aqui mesmo assim. E eu estou lembrando porque eu gosto tanto dos livros dele. Mas é isso. Outra coisa muito interessante que falam aqui é que a antimatéria tem um grande potencial de ser energia limpa. Porque, enfim, você pega 1 grama da antimatéria com 1 grama da matéria e ela consegue produzir uma energia equivalente a bombas, sabe? E aqui eles tratam como se isso fosse magia, magnífico. Tipo, a tecnologia do futuro. No futuro, as cidades vão ser alimentadas de energia só com antimatéria e matéria. Não vai precisar de gasolina, não vai precisar de energia solar, não vai precisar de hidrelétricas, enfim. Só que não é bem assim, porque até hoje, já se passaram 25 anos desse livro, até hoje, produzir a antimatéria é muito mais caro do que o poder de energia que ela gera, sabe? Porque a gente só consegue produzir pequenas quantidades. Então, a raça humana ainda não tem essa tecnologia. O Dan Brown, ele deu um bom chute aqui, né? Dizendo que realmente é a energia do futuro. Só que a gente ainda não tá nesse futuro. Eu não sei se a gente vai chegar nesse futuro um dia. Mas também é muito legal pensar sobre isso. Ele pega vários aspectos das coisas e discute, sabe? Tanto o aspecto religioso da coisa, relacionado com a partícula de Deus, a criação do universo, quanto o aspecto também sustentável de produção de energia, enfim. E é muito interessante, gente, mas eu acabei falando muito mais do que eu pretendia. Vamos ver quantas horas eu tenho pra hoje. Hoje, terça-feira, são 4 horas e 16 minutos pra eu estudar e ler. É mais ou menos a mesma média de ontem, né? Acho que vai ser tranquilo. Oi, gente, tudo bem? Estamos na quarta-feira. Vamos para os updates de ontem. Ontem eu consegui estudar e ler por 4 horas e 2 minutos. Então eu não bati a meta, que a meta era 4 horas e 16 minutos. Então faltaram aí 14 minutos. Porque, gente, eu tava lendo os últimos minutos que faltavam antes de dormir e meu olho já tava fechando. Então, eu achei melhor passar esse tempo pra hoje, tá? Então, vamos ver a hora de hoje e somar 14 minutos. Então, aqui temos, na quarta-feira da semana anterior,
Eu usei o celular por 4 horas e 12 minutos, somando com os 14 minutos que eu falei pra vocês, então dão 4 horas e 26 minutos. E eu acho que hoje eu consigo bater, porque ontem eu passei a tarde toda editando um vídeo, então editar vídeo não conta pras horas, é uma coisa que demora muito. Então, quando eu acabei, eu já tava bem cansada e eu ainda tinha que ler e estudar por algum tempo, sabe? Eu estudei ontem por 2 horas e 20 minutos. Então, eu li por 1 hora e 40 minutos, mais ou menos. Eu mantive aquela média de mais ou menos 50 páginas de Anjos e Demônios. E eu li uns 4 ou 3 capítulos de Filhos de Sangue e Osso. Talvez hoje eu foque em Filhos de Sangue e Osso pra finalizar, que aí eu posso vir falar mais sobre o livro amanhã pra vocês. E em relação a estudo hoje, eu gostaria de estudar umas 2 horas e meia. Vamos ver se eu consigo. Oi, gente, estamos na quinta-feira. Vou atualizar o desafio com vocês. Ontem eu estudei por 2 horas e 15 minutos, 20 minutos, por aí. E li por umas 2 horas também, então totalizou 4 horas e 23 minutos. Que quase bateu, né? Minha meta era 4 horas e 26, coisa de 3 minutos só. E aí vamos ver agora quanto eu usei de celular na quinta-feira da semana passada. E, gente, foi o dia que eu mais usei. Hoje eu tô meio lascada, não sei se eu vou conseguir estudar e ler todas essas horas, mas vamos tentar, né? Semana passada, então, eu usei o celular por 6 horas e 11 minutos. Bastante, né? Não sei o que eu tava fazendo na minha vida, eu acho que foi o meu ápice da semana passada de depressão. Deixa eu só falar um pouco com vocês sobre o livro que eu consegui terminar ontem, que foi Filhos de Sangue e Osso. Esse livro é uma LC que durou esse mês todo que eu li ele, e eu finalizei ele ontem, nas minhas horinhas de leitura, e vou falar um pouquinho do livro pra vocês. Esse livro ele é baseado na mitologia Yorubá, então a autora é uma autora, eu acho que ela é americana, descendente de nigerianos, e ela viajou aqui pro Brasil. Ela viajou aqui pro Brasil, para Salvador, para estudar a mitologia e estudar a escrita criativa para escrever esse livro. Então, assim, a gente consegue ver quando lê o livro que ele é muito rico em cultura, é muito rico em construção de mundo, até a parte de idiomas, de termos, né, do idioma usado pelos personagens é muito inspirado no idioma real, né, do Yorubá. Aqui o livro ele se passa em Orisha, é um reino, né, que foi criado para o livro, que é muito inspirado, muito baseado na cultura Yorubá e na linguagem também. Nessa história a gente vai acompanhar a Zeli. Nesse mundo existia magia no passado e o atual rei, ele conseguiu destruir a magia. Essa magia existia em algumas pessoas específicas que são os divinais. Ai, tem um mosquito. Esses divinais são pessoas que nascem com a magia no sangue e eles nascem inclusive com os cabelos brancos e os olhos prateados, o que faz com que eles sejam muito fáceis de identificar. Então, as pessoas que têm magia no sangue. E como esse rei ele fez uma espécie de lavagem cultural. Então, ele destruiu a magia e assassinou todas as pessoas que tinham magia, porque era muito fácil identificar essas pessoas pelas características físicas.
ele só deixou vivos descendentes que eram crianças, que hoje em dia já são adolescentes, já são jovens adultos, que cresceram com esse trauma, né? Que muitos tiveram seus pais mortos porque tinham magia. Então é um preceito assim bem pesado que a autora faz, que ela comenta muito na nota da autora no final, que ela se inspirou na violência policial para escrever esse livro, principalmente americana, né? Então ela cita ali vários casos de violência policial com pessoas negras nos Estados Unidos que fez com que desse um start nela para escrever esse livro. Só que é claro que ela vai usar ali de metáforas desse mundo da fantasia para falar disso, mas é muito claro que ela tá tratando desses temas. A única coisa assim que me incomodou um pouquinho no início do livro é que na minha cabeça foi mais culpa minha do que do livro, tá? Na minha cabeça era um livro mais adulto e mais complexo. Mas é realmente um livro, pelo menos o primeiro, com uma pegada um pouco jovem, tá? Então não é um livro de fantasia, tipo, fantasia épica. É uma fantasia um pouco mais jovem. Eu diria que, apesar de ser um mundo sim, extremamente rico e bem construído, iniciantes de fantasia, pessoas que não estão acostumadas a ler fantasia vão ler tranquilamente. Mas apesar de ter essa pegada mais jovem, é um livro meio sombrio, assim, porque trata de temas extremamente sensíveis e de violência, etc. E aí acontece que a Zélie, por uma coisa ali do destino, ela acaba se encontrando com a princesa desse reino, a filha desse rei, porque essa filha ela não concorda com as coisas que o pai dela faz, e ela consegue roubar um pergaminho, que teria nesse pergaminho um ritual de trazer a magia de volta. Então, eles vão se unir ali, a Zélie, essa princesa, e o irmão da Zélie, eles vão se unir nessa missão de trazer a magia de volta para esse mundo, para conseguir, então, acabar com esse reinado de terror desse rei que não só fez ali uma limpeza étnica, dizendo assim, né? Porque ele matou todos os adultos que tinham magia, mas também até hoje ele usa de artifícios para dominar este povo, que são os descendentes os divinais, né? Que tem magia no sangue. Por meio de impostos, por meio de colônias ali que praticamente escravizam essas pessoas, etc. Então, apesar de ser uma aventura para esse primeiro livro, a gente consegue entender que para resolver esse problema vão precisar de outros livros. Então, se eu não me engano, é uma trilogia, mas eu acho que a autora está escrevendo mais um livro, eu não tenho certeza. Mas o meu objetivo é ler a trilogia toda esse ano na LC da Nevoada. Então, se vocês quiserem entrar nessa LC, ainda dá tempo, tá? Porque as metas são super folgadas. Eu acho que o terceiro livro vai ser lido lá para julho, não tenho certeza. Mas apesar desse primeiro livro ser um livro grande, dá para ler bem rápido porque os capítulos são curtos, a escrita é fluida. Mas é também mais uma crítica que eu tenho ao livro, tá? O livro não precisava ser tão grande. Eu sinto que existem obstáculos ali que a autora coloca que não contribui tanto para o desenvolvimento do personagem, dos personagens, nem para apresentar um mundo. São mais obstáculos para tornar o livro um pouco maior. E eu sinto que podia ter umas 100 páginas, até 150 páginas a menos, mas ainda assim eu consegui me divertir na leitura, até porque, como eu disse pra vocês, eu li durante um mês, então não ficou pesado, porque eram metas bem tranquilas de serem lidas. Mas é isso. Eu adorei o final do livro, tipo, eu acho que o final foi muito bom. Algumas pessoas já me falaram que o segundo livro não é tão bom. Eu fiquei com um pouco de dó, mas eu só vou descobrir mesmo quando eu ler, né? Ainda assim, nossa, eu gostei muito do final. Eu acho que o segundo livro vai ser muito caos depois do final desse livro. É isso, gente. Eu não decidi ainda que nota eu vou dar pro livro. Provavelmente vai ser entre 3 estrelas e meia e 4 estrelas e meia. Quando eu descobrir, eu falo pra vocês. É isso, finalizei este livro ontem. Então, a partir de agora, eu vou ler nesse vlog só o Anjos e Demônios pra finalizar ele até domingo. É isso. Tenho que estudar agora. Preciso estudar. Hoje sim, eu tenho que estudar pelo menos umas 3 horas, considerando que são 6 horas no total. Se eu conseguir estudar 3 horas e ler 3 horas, eu acho que não fica tão pesado. Mas não sei se eu vou conseguir, tá, gente? Porque já são 10 da manhã.
Oi, gente, estamos no domingo. Esse vlog teve um buraco aí de 2 dias. A última vez que eu atualizei era quinta-feira, porque sexta-feira aconteceu assim um grande imprevisto que me deixou 100% desorientada. Não estudei, não li, fiquei tentando resolver essa questão, que será resolvida aí nos próximos dias, mas eu basicamente, só para resumir para vocês, eu vou ter que viajar na próxima semana, sem ser essa que vai começar agora, né? Na segunda-feira que vem, sem ser amanhã, eu vou ter que viajar pro sul de novo. E aí provavelmente vou ficar lá até liberarem o meu diploma de mestrado, que já tá quase pronto, falta algumas pessoas assinarem. Mas, gente, assim, eu não estava contando com isso, assim, foi um grande imprevisto e me deu muita ansiedade nesses últimos dias, porque querendo ou não, tu organizar uma viagem assim, do nada e quebra completamente a rotina que eu tava tendo de estudo e de leitura. Eu tô tentando não deixar afetar tanto. E é por isso que eu resolvi continuar esse vlog, porque por um momento eu pensei em apagar e desistir. Mas eu não quero mais deixar tanto a ansiedade tomar conta como eu costumava deixar, sabe? Então vou tentar seguir como se nada estivesse acontecendo. Então, no último dia que eu atualizei esse vlog, eu tinha que ter lido 6 horas e 11 minutos. Eu vou deixar um take pra vocês aí de quanto eu realmente li e estudei. Ontem eu não consegui bater a meta. Eu estudei e li por 4 horas e 57 minutos, quase 58 minutos. Então faltaram 1 hora e 11 minutos na quinta-feira, porque eu cheguei a gravar o take no início do dia, mas aí o dia se perdeu. Eu acabei lendo e estudando mais ou menos por 5 horas na quinta-feira. Então faltaram 1 hora e 11 minutos para bater a meta que eu trouxe pro dia de hoje. Então hoje, domingo, vai ser como se fosse a sexta-feira. Eu vou finalizar o vlog que eu ia finalizar na sexta. Vou finalizar hoje no domingo. Eu trouxe a meta para hoje. E aí eu vou somar essa 1 hora e 10, né, que faltou, com o tempo que eu usei o celular no domingo passado, que foi 4 horas e 10 minutos no domingo passado. Então, somando 4 horas e 10 minutos mais 1 hora e 11, dá 5 horas e 21 minutos de leitura e estudo. Já estamos aqui mais ou menos no início da tarde, mas eu já li hoje de manhã. Eu só não tinha atualizado ainda vocês, mas eu já comecei a ler. Já li por 2 horas hoje. Então, eu vou estudar agora um pouco, porque eu não consegui estudar tudo que eu tinha que estudar na sexta-feira, ficou tudo assim, realmente em aberto. E aí, depois que eu estudar, fechar o que eu tinha para estudar na sexta-feira, porque domingo é um dia que eu normalmente não estudo, mas eu vou puxar o da sexta-feira para hoje. Aí, depois que eu fizer isso, eu vou voltar a ler esse aqui. Eu não sei se eu vou conseguir terminar esse livro neste vlog, tá? Porque faltam mais ou menos 100 páginas. Eu tô na página 360 e ele vai até a 460. Mas eu com certeza consigo dar uma adiantada e dar uma opinião quase final do livro, porque, querendo ou não, falta pouquinho. E é isso, vamos ver como é que vai se adiantar essa leitura até o fim do dia, porque ainda tenho que ler e estudar por 3 horas e 20, né? Eu provavelmente vou estudar umas 2 horas, aí eu vou ler mais 1 hora e 20. Oi, gente, passando aqui com esta cara de acabada para finalizar esse vlog, que foi um pouquinho instável, mas o importante é que eu consegui finalizar o desafio que eu me propus.
No domingo eu nem vim aqui no final do dia porque eu terminei de ler bem tarde, mas eu li por 5 horas e 53 minutos. Então, eu até passei da meta, né? Eu passei porque eu cheguei na reta final de Anjos e Demônios e não consegui parar. Então, eu consegui finalizar esse livro. Finalizamos, então, 2 livros neste vídeo. É claro que Filhos de Sangue e Osso eu só li os últimos 20% aqui no vídeo, tá? Então, só por isso que eu finalizei 2. E esse aqui, gente, eu já falei bastante sobre ele, então não vou me alongar. Mas sobre a minha experiência de leitura, eu sinto que, apesar de eu ter sentido que é um livro muito bom, não foi um livro favorito, impecável, perfeito, como foi pra mim na primeira vez que eu li ele. Talvez por 2 motivos. O primeiro é que agora eu tenho mais senso crítico do que quando eu li pela primeira vez. Então, algumas coisas eu li aqui, eu sentia que os personagens eram um pouquinho rasos, assim, né? Porque o foco realmente não são os personagens. O foco aqui é os fatos históricos que o autor joga, o acontecimento, o suspense, o thriller, aquela aventura imparável. Esse é o foco da história. Então, os personagens são bem caricatos, não dá pra negar isso. Então, isso já me impediria de dar uns 5 estrelas para esse livro. E outra coisa é que eu já sabia o final. Então, eu fiquei impressionada como eu lembrava do final desse livro, sendo que eu li ele, há 10 anos atrás. Então, eu sabia muita coisa do final, eu ainda lembrava muita coisa do final. Então, isso acabou, claro, prejudicando um pouco a minha experiência de leitura, porque esse livro é sobre descobertas, é sobre ler um capítulo atrás do outro para entender o que está acontecendo, para saber quem é o culpado, para saber o que vai acontecer, sabe? E realmente tem acontecimentos aqui muito mirabolantes, mas muito legal, muito divertido, muita ação mesmo nesse livro, é ação toda hora. Que se você tá lendo pela primeira vez é incrível, é uma experiência assim maravilhosa. Se você nunca leu, se você nunca viu o filme, se você não sabe o que acontece, você precisa ler esse livro aqui. Vale muito, muito a pena, assim, é uma experiência muito legal, principalmente da primeira vez que ela é tida, né, que acontece, que primeira vez que você lê, porque é muito melhor. A releitura, assim, serviu para eu relembrar vários detalhes, serviu para eu relembrar todos os fatos que ele dá aqui de arte, sobre física, sobre o Vaticano, sobre os Illuminati. Então, é claro que eu não lembrava desses detalhes e essa releitura serviu para isso, mas não teve aquela coisa, sabe, de ai meu Deus, o que é que vai acontecer, porque eu já sabia. Então, esse é um dos livros assim que eu gostaria de esquecer para ler de novo, sabe? Eu acho que seria muito bom, eu com certeza teria uma experiência quase 5 estrelas perfeita novamente, se fosse a primeira vez lendo, sabe? E mesmo já sabendo o que acontece, assim, depois que chega nas últimas 80 páginas aqui, é impossível largar. É impossível largar, assim, é muito rápido, é muita coisa acontecendo e, assim, é muito bom o final. Todas as discussões aqui sobre ciência e religião são muito interessantes. Eu gosto como o autor traz muito que, na sua essência, tanto a ciência quanto a religião são coisas perfeitas, puras e enfim. Só que no momento que entra em contato com a raça humana, tanto a ciência quanto a religião é maculada, é utilizada para fins horríveis, tenebrosos e é impressionante, né? A gente refletir sobre isso mesmo num livro que é muito focado em ação e ele consegue inserir essas discussões e reflexões aqui dentro. E, gente, eu não posso negar que aqui também tem algumas coisas meio, como eu já disse, mirabolantes, no sentido de isso nunca daria certo na vida real. Porque toda hora o autor coloca o protagonista, o Robert Langdon, em furadas, enrascadas, e assim a gente pensa, não tem como ele sair dessa, não tem como ele se livrar disso, não tem como ele sair vivo disso. E ele dá um jeito de sair. E, enfim, gente, não recomendo que façam em casa as coisas que o Robert Langdon faz aqui e sobrevive. Mas eu acho que uma nota menor que 4 estrelas é impossível eu dar pra este livro, tá? Então vai ficar ali entre 4 e 5, assim, se eu desse notas quebradas, eu acho que seriam 4,75, mas eu não dou. Então eu vou ter que decidir. Então, como eu acho que esse livro não merece um 5 estrelas, tipo assim, ele é muito bom, mas ele não é perfeito, eu acho que a nota dele vai acabar sendo 4,5.
tá? Mas aí eu vou ver depois com calma. E é isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse desafio, desse vídeo. Com certeza me ajudou bastante. Enquanto eu estava fazendo o desafio, teve um efeito secundário que foi eu usar menos o celular essa semana que passou, além de eu ter lido mais e estudado mais. Eu usei menos o celular porque, querendo ou não, se eu faço mais estudo e leitura, eu tenho que fazer menos procrastinação no celular. Então, eu acho que foi muito válido pra mim. E se vocês tiverem outras ideias de desafios aí, comentem pra eu fazer. Espero que tenham gostado, deem um like pra ajudar o vídeo. E é isso. Tchau!